Fala pessoal, é a Nil7 na área. Eu sou o Renan, tô aqui com o Gabriel. E como sempre, todo novo lançamento de AI, você vai ver a gente discutindo aqui. E nessa semana a OpenAI lançou um novo paper, Por que que os LLMs alucinam, explicando como isso ocorre e como a OpenAI está planejando resolver essa alucinação nos produtos dela. Então fica aqui até o final para descobrir com a gente. O paper então começa falando sobre alucinações. Alucinações são quando modelos fazem resultados plausíveis, mas são incorretos, e eles falam isso de forma confiante, em vez de admitir que eles não sabem. E todo mundo que já trabalhou com LLM provavelmente já viu esse problema, até se você usa o próprio chat GPT, você já encontrou esse problema. E esse paper ele vai estudar profundamente, desmascarar vários mitos do porquê que isso acontece. Já tiveram alguns papers da Anthropic antes que entraram um pouco nesse tema, mas a OpenAI consegue encontrar a grande causa do problema e fazer vários experimentos interessantes. E basicamente o argumento deles é: os modelos alucinam por causa do treinamento e a forma que a gente avalia esse treinamento. E isso faz com que o modelo tente chutar uma resposta, adivinhar uma resposta, ao invés de falar, eu não sei. Isso é bem interessante. Quando eu comecei a trabalhar com LLMs, eu tinha a seguinte expressão, né, para explicar a alucinação, que é: o modelo sempre quer fazer você feliz. E o que que é fazer você feliz nesse contexto, né? Quando você manda um prompt ou uma mensagem, ele vai te responder. Não importa se ele tem 100% de certeza, se ele tem 5% de certeza, ele vai usar a maior certeza, entre muitas aspas aqui, para te dar uma resposta plausível pro seu prompt, né? E é aí que acontece a alucinação. Porque para assuntos comuns, né? Como, por exemplo, qual que é a capital de Goiânia, ou qual que é a capital do Brasil, ou sobre geografia, que é extensamente conhecido e difundido na internet, ele vai ter uma resposta bem confiante para isso. Mas para outros casos, ele vai fazer um guess, né? Ele vai tentar adivinhar e te responder a uma coisa bem similar com o que você tá esperando. Um grande exemplo, né, que esse paper começa trazendo essa motivação, são fatos pessoais, né? Então tem aqui o autor, né, o Adam Tallman, e aí ele manda um prompt para alguns LLMs e fala: olha, qual que é o aniversário, né? Qual é o meu aniversário? Responda com mês e dia, e aí cada LLM dá uma resposta. Então, assim, o LLM não tem um dado concreto para responder qual que é o aniversário, né? Porque ele, mesmo que esteja em algum lugar na internet, por exemplo, e a LLM use isso para treinar, não é algo comum, né? Não é algo que aparece muitas vezes no dado de treino dele. Então, ele vai soltar uma data ali quase não, aleatória para responder. E provavelmente, e uma crença comum é de que esses erros e essas alucinações, elas acontecem por causa dos dados que estão sendo usados para treinar uma LLM. Durante o treino de uma LLM, a gente usa quase toda a internet e, com certeza, esses dados têm erros, mesmo com um tratamento muito grande, ou meias verdades, ou até falta de algumas informações. Só que eles mostram nesse paper que, mesmo se você tiver um dado perfeito, que não tem erros, que é error-free, o objetivo que está sendo otimizado durante o treinamento desse modelo vai gerar erros de qualquer forma. Então, o que que isso quer dizer na prática, né? Eles trazem essa ilustração aqui que é bem interessante. Então, na sua base de treino, né? Imagina que você tem lá bilhões de tokens, bilhões de palavras para treinar esse modelo. Você tem exemplos que são válidos, que eles colocam aqui como positivo ou mais na imagem, e você tem os exemplos que não são bons, que tem, por exemplo, erro de grafia, informação falsa e por aí vai. E o modelo ele aprende a dividir, né? Que ele é o modelo seria essa linha tracejada, que ele aprende a dividir e a entender dentro de cada tópico ali o que que é o bom e ruim para ele responder. Então imagina o primeiro modelo, né? Os LLMs eles são conhecidos por terem a grafia perfeita, né? É muito difícil você ter um LLM que escreve uma palavra errada, que troca uma letra por outra e por aí vai. Então, o modelo, como isso é muito difundido, né? Basicamente, grande maioria dos textos tem a grafia correta, a escrita correta, o modelo vai aprender isso muito fácil. Então, ele consegue desenhar uma linha ali quase que perfeita, dividindo as duas coisas entre uma grafia perfeita e uma grafia errada, que é a primeira seção ali da imagem, né? No topo. O modelo, ele consegue, tá? Alguns modelos ele consegue já entender e contar certinho as letras, mas ainda é alguma coisa que o modelo ainda não sabe 100% como resolver. Então, por isso que tem um grande mais ali, mas também tem uns menuzinhos depois da barreira de conhecimento do modelo, digamos assim. E é por isso que alguns modelos não conseguem saber quantos R's tem numa palavra, né? Então, o grande teste é strawberry, né? Quantos R's tem em strawberry? Mas alguns dados, como, por exemplo, aniversário, alguns fatos bem únicos para cada pessoa, alguns fatos meio aleatórios, né? Porque você tem aniversários na base, mas você tem milhões de datas de aniversário diferentes. O modelo não consegue achar um padrão para responder. Então, por isso que ocorre a alucinação. Ele não consegue
associar que o aniversário do Gabriel é o dia X. Porque isso ocorre 1, 2, 3 vezes. E eles trazem essa afirmação aqui embaixo, né? Se 20% desses fatos de aniversário acontece uma vez na base, o modelo tem uma chance de alucinar de 20% nesses casos. Então, assim, quando o modelo não tem muito reforço de aprendizado no mesmo tópico, ele aprende aquele tópico, mas de uma forma fraca. Então, ele vai te responder, ele sabe o que é um conceito de aniversário, mas ele não tem informação suficiente para associar que o aniversário do Gabriel é dia X. Ou fatos bem únicos, assim, que acontecem só uma vez na base, ou algumas vezes na base. Então, é isso que traz a alucinação, né? Ele vai te responder porque ele sabe, em geral, o que é, mas ele não vai te responder com tanta confiança como é uma coisa que acontece na base. Legal, a gente falou do pré-treino, que é onde o modelo está aprendendo sobre linguagem, está aprendendo sobre fatos, e agora o pós-treino é a etapa que a gente vai fazer esse modelo ser conversacional, resolver problemas de pessoas, ser o mais solícito possível e reduzir as alucinações. Então, esse objetivo é muito enfático aqui durante o pós-treino, mas o paper encontrou que mesmo assim, mesmo tentando ao máximo reduzir essas alucinações e fazer esse modelo ser o melhor possível, o modelo continua omitindo informação e ele tende a ter mais alucinações do que falar que não sabe algum fato. E isso acontece muito por incentivos. Então, quem já fez prova de múltipla escolha sabe que existe um incentivo a chutar uma resposta se você não sabe. Então, talvez você não sabe qual que é aquela resposta. Se você não marcar nada, você vai ter 0% de chance de acertar, que seria o I don't know aqui, esse IDK. Só que se você chutar, você tem 25% de chance de acertar. Então faz muito mais sentido você chutar. E isso é o cerne da questão das alucinações que a OpenAI traz pra gente. Os modelos não têm incentivos para falar que não sabem uma resposta. E a gente falou de incentivo, né? E por mais que a gente consiga, os pesquisadores consigam mudar esse incentivo durante o pós-treino deles, quando eles vão avaliar os modelos deles nos benchmarks mais comuns, então todo lançamento de modelo, como você já vê aqui com a gente, tem vários benchmarks, eles são comuns, então por isso que a gente consegue comparar um modelo ou outro. Os benchmarks, né, eles não são preparados para um modelo que fala que não sabe. Então, por mais que o modelo na prática ele seja usável, se você faz isso no pós-treino, o seu modelo vai ser muito ruim nos benchmarks e aí, consequentemente, você não vai conseguir comparar o quão bom ele é com outros modelos e, consequentemente, poucas pessoas vão dar importância para o seu modelo. Então, assim, os benchmarks também não são próprios para isso. Os benchmarks são binários, eles querem que você responda e eles vão te dar certo ou não. Eles não vão te dar um parcial para você falar, cara, eu não sei, eu não tenho certeza para responder isso. Então, os benchmarks também reforçam esse approach na indústria inteira. Então, a indústria inteira, ela está sendo otimizada por um conceito que faz o modelo levar à alucinação, né? Esse é um grande takeaway que eles trazem aqui no paper. E qual que é a solução, né? A solução seria fazer parecido com alguns concursos públicos que tem aqui no Brasil, que é, o modelo está correto, a gente dá um reforço positivo para ele, o modelo está incorreto, a gente dá um reforço negativo para ele, o modelo não sabe, a gente não dá reforço nenhum, tá? Esse seria a sugestão da OpenAI aqui para a gente tratar melhor o problema de alucinação, né? E isso, Renan, faz com que os modelos fiquem até mais alinhados com não chutar. Basicamente, você subtrair quando ele está incorreto, você faz com que ele não chute e ganhe 0 pontos ao invés de ter uma subtração, né? Então isso é realmente muito usado em provas de múltipla escolha aí mais avançadas. E a OpenAI resolveu esse problema parcialmente com o GPT-5. Eles trouxeram, e é muito comum o modelo falar, eu não sei, eu não consigo te responder isso. E isso está bem famoso, o Elon Musk falou, essa é uma resposta impressionante, sendo que é uma I don't know. E aí, a gente consegue ver, comparando com o O4 Mini, a taxa de abstenção do GPT-5 é muito maior. Então, a taxa de não resposta é 52%. E faz com que a accuracy dele fique em 22%, bem parecido aqui com o O4 Mini. Só que a diferença tá aqui no erro. O GPT-5, ele tende a errar só em 25%, que significa uma alucinação. Já o O4 Mini, ele erra em 75%. Ele não se abstém. E você ter a abstenção ao invés de ter a resposta errada é muito melhor no fim das contas. E aí, só no último gráfico, a gente mostra aqui essa taxa de alucinação entre o GPT-5 com o pensamento e o O3, e realmente eles conseguem diminuir bastante essas taxas nesses novos modelos. E como que você pode aplicar isso dentro dos seus produtos com LLMs? Você tem que pensar primeiro, é melhor e eu tenho a possibilidade de não responder um cliente? Se eu tenho essa possibilidade, faz muito sentido nas minhas avaliações internas eu começar a avaliar positivamente, ou pelo menos aquele taxa, né, de correto, incorreto e abstenção, que o meu modelo e para que as minhas avaliações reflitam o que eu quero que aconteça com o meu cliente. Então, começar a dar essa possibilidade para as suas aplicações não responderem ao cliente pode ser que te ajude muito a evitar respostas erradas no fim das contas. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa o joinha. A gente vai deixar na descrição aqui o nosso Discord, nossa comunidade. A gente vai deixar também o link do paper. E comenta aí o que você achou, se você concorda, se você acha que isso é útil para o seu dia a dia. E valeu! Valeu!